quem tem, né, como lidar com o não, como lidar com objeções, técnicas de negociação e conflito. Sejam muito bem-vindos. Nós não conseguimos colocar o som para todos, então eu peço que vocês se manifestem pelo chat e nós vamos lendo e respondendo as perguntas, né, para apresentar todo o nosso conteúdo. O meu nome é Maria Regina, eu trabalho com negociação há mais de 30 anos, sou professora aqui da Fundação Getúlio Vargas e é um grande prazer estar com vocês. Pergunto a vocês, né, qual é o que é prioritário para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Todos escutam? Perfeito. Dentre os temas que a gente colocou, superação de objeções, técnica de argumentação, né, a estrutura da negociação, o que para vocês é mais importante? Contorno de objeções, técnicas de negociação, conduzir, ok. Ok, mais objeções, a estrutura, conflitos. Bom, então nós vamos trabalhando, focando nesses itens, né? Começando com uma visão geral, né? Entrando na argumentação e no contorno de objeções, e mais fortemente depois trabalhando a estrutura da negociação propriamente dita. Então, a gente começa com a visão do que é uma negociação, né? Baseado na estrutura da proposta da Escola de Harvard, que foram os profissionais que propuseram e que auxiliaram a resolução da Guerra Fria, né? E que até hoje é o método mais preconizado por ser um método que lida com a negociação por princípios. Então, nós vamos trabalhar baseados nesse livro, né, que é a negociação ao alcance de todos, o material que eu escrevi está baseado aí, né, todo o conteúdo é uma síntese do que nós vamos fazer, considerando esses temas. A pergunta, quando a gente vai negociar, a gente vai armado. Os negociadores são adversários? Não deveriam ser, né? Muitas vezes a gente vai armado e a gente vai pronto para a briga, né? Vendo o outro como um adversário e, por conseguinte, sem conseguir lidar com a situação. Por quê? Porque eu tenho que atacar e tenho que me defender. A minha energia está toda bloqueada, como se eu estivesse aqui numa queda de braços. Quem é que ganha? Quem é mais forte. Funciona que nem uma mola. A gente pressiona a mola fica comportadinha. Só que o que acontece? Tá? Toda mola só funciona, né? Só fica contraída enquanto a gente está pressionando. Tudo o que a gente conseguir pela força, a gente tem que fazer força sempre. Porque senão a mola pula, né? E vem para fora. Por isso é que nós temos tantas pessoas tensas, né? Quando negociam, tantas pessoas cardíacas, tantas pessoas com estresse. Por quê?
Porque se eu ganho pela força, e a força nós vamos considerar aí pressão, dinheiro, poder, né? Eu vou ter que usar isso o tempo todo. E não é negociação, né? É imposição. A negociação é a técnica de troca. Se a gente fizer, né, a analogia com a queda de braço, né, uma coisa é nós ficarmos fazendo força durante 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, e às vezes a gente não chega em lugar nenhum, fica no 0 a 0, com um baita desgaste. Mas se a gente combina, negocia e troca, nós podemos chegar a resultados fantásticos. Você vai me perguntar, mas o outro ganhou X, mas abriu mão de Y. É verdade, negociação é sempre troca. Troca e seja concessão. Concessão é uma cessão consciente. Agora, na briga não. Na briga tu pisa no outro. Mas como diz aqui a imagem aqui, quando eu levantar, corre. Mesmo que a gente tenha poder, não é interessante usar, não é inteligente. Al Capone, que era bandido, dizia, né, jamais bata num homem caído, a menos que você tenha certeza de que ele nunca mais vai levantar. O Sun Tzu, na arte da guerra, diz que a excelência na arte da guerra é vencer sem combater. E a gente fica se desgastando contra o outro. Portanto, antes de começar, nós vamos trabalhar com essa visão que é uma mudança de paradigmas. O negociador não é adversário, é solucionador de problema. Não é inimigo, nem tampouco precisa ser amigo. Eu posso negociar, por exemplo, com um sequestrador, se eu precisar. Negociação não é um ato de força. A força, a gente se desgasta na queda de braço. É um ato de inteligência. Eu não tenho que vencer o outro. O inteligente é vencer com o outro. Muito mais do que estar certo é resolver o problema. E em vez de tirar vantagens, encontrar mútuas vantagens. Aí eu pergunto para vocês, o que é um bom argumento? Aliás, quem nunca se sentiu assim? Como é que eu sei quando há um bom argumento? Alguma resposta? Bom, eu trago para vocês, muitas vezes a gente diz assim, é uma pessoa que fala bem. Um orador fala bem. A gente aplaude e tudo bem. Às vezes a gente tem uma pessoa que fala errado. Eu trabalhei com uma instituição financeira que o pessoal brincava e dizia assim, nosso gerente fala menos, mas ele consegue tudo. Não, a questão da negociação não é falar corretamente. Não necessariamente é usar uma série de argumentos lógicos, de evidências, depende de cada pessoa. O que eu trago aqui nessa visão, né? A é um bom argumentador quando B faz o que A quer. Simplesmente isso. A boa argumentação gera resultado, não é fala. Eu não tenho que pensar quando eu vou argumentar o que eu vou dizer. Isso é a última coisa. Eu tenho que pensar qual é o resultado que eu quero. E se eu pensar qual é o resultado que eu quero, como é que eu vou chegar nesse resultado? Como é que eu vou fazer o outro fazer o que eu quero? Muitas vezes a gente diz assim, não, é o que convence o outro. A argumentação não tem nada a ver com ter razão. Aliás, sabe quem é a pessoa que tem razão sempre? Um chato, ninguém aguenta. Imagina aquela pessoa que está corrigindo todo mundo. Negociação não é o momento de eu corrigir ninguém. Negociação não é o momento de eu provar o quanto eu estou certo e o quanto eu sei negociação, é o momento de eu conseguir resultado. E aí, gente, as pessoas fazem as coisas, às vezes, sem concordar. Porque levaram uma vantagem, porque foi bom para elas. E, às vezes, elas concordam, mas não fazem. Por exemplo, qual é o fumante, ao menos a grande maioria, que não sabe que fumar faz mal para a saúde? E continua fumando. Então, nós vamos esquecer aquela coisa de convencer o outro. Eu não tenho que convencer ninguém de nada. Eu tenho que conseguir resultado. E como é que eu vou fazer isso? Eis a questão. Como é que a gente escolhe argumentos? Lembrem desse ditado? Você quer ter razão ou quer resolver o problema? Ou quer ser feliz? Gente, quem precisa ter razão em tudo não vai negociar, vai para um psiquiatra, é um problema de autoestima.
Negociação é uma coisa prática. Não é o quanto eu vou falar, eu não tenho que perguntar isso. Qual é o discurso que eu vou fazer? Às vezes o pessoal acha que tem que colocar 500 evidências. Só se for para uma pessoa que precisa de evidências. Tem pessoas que não precisam de nada disso, precisam de um argumento afetivo. A escola de Harvard é tão radical que ela diz que a gente só tem que usar um argumento. Vejam bem, um. Aquele que o outro vai fazer o que eu quero. E como é que eu sei isso? Como é que eu descubro? É ele que me mostra. A base da técnica de argumentação é essa. O outro me mostra o caminho do sim. Mas está muito bonito, teoricamente está fantástico. Como é que a gente faz isso na vida? A gente faz mapeando. Então, basicamente, se tu não souber o que falar, não fala. Observa. Tenta entender o outro. Tenta ver os sinais que ele está te passando. Faz um bom mapeamento. Por exemplo, vê quais são os teus pontos fracos, quais são os teus pontos fortes, quais são os pontos fracos e fortes da outra parte. Para quê? Porque tu vai incentivar os pontos fortes e tu vai neutralizar os pontos fracos. Por exemplo, se tu estiver lidando com uma pessoa radical, com uma pessoa que se explode a qualquer momento, tu vai ter que cuidar muito para ela não explodir. Não é ela que tem que se cuidar. Não adianta ela explodir, você vai dizer assim, poxa, perdesse o controle, e ele vai lá para ti e diz assim, tu perdesse teu resultado. Nós não podemos querer negociar com pessoas simpáticas, afáveis, flexíveis. A gente tem que negociar com todos. O medíocre negocia só com o simpático, só com o afável. Agora, aquele que a gente xinga, que a gente chama de anta, de vaca, o zoológico inteiro, é uma mula. O mérito está em negociar com ele. E como é que eu vou fazer isso? Identificando os pontos fortes dele e valorizando. E neutralizando os pontos fracos. Gente, às vezes as pessoas dizem besteira, mentem. Se não é algo crítico, por que tu tem que corrigir o outro em tudo? Ninguém é perfeito. As pessoas não vêm para ser corrigidas, elas vêm para fazer acordo. Acordo é um ato de vontade, o outro faz se ele quiser. Portanto, valoriza o aspecto positivo nele. Às vezes a pessoa está se afundando, na briga tu dá um chute. Na negociação tu dá a mão e ajuda. Tu precisa do outro. Tu precisa do outro para ele querer fazer o acordo. E é muito melhor ele fazer um acordo com boa vontade do que fazer um acordo obrigado e acuado. Como é que a gente faz isso? Primeiro, mapeando, fazendo perguntas. Perguntas abertas. Muitas vezes a gente não conhece o outro, não sabe qual é a estrutura dele, qual é a situação. Pergunta para ele como é que isso impacta na tua vida, no teu negócio. O que seria o ideal para ti? Realmente, o que seria o ideal? Às vezes tu pergunta para o outro qual seria a situação perfeita. Tu não vai conseguir oferecer a situação perfeita na maioria das vezes, mas tu vai buscar próximo. Pergunta para o outro o que é inaceitável. Quando a gente começa a entender o outro, sempre com pergunta aberta, ou seja, aquela que não permite o sim ou não, tu fica muito mais próximo da realidade dele. E mais, tu está valorizando o outro. Tu está entendendo a realidade dele. Isso vale ouro. Portanto, lembrem sempre, o outro me mostra o caminho do sim. E isso não é retórica, isso é prática. E quando ele não passa nada, né? Bom, Magna, às vezes ele não fala, mas tu observa. E às vezes tu vai ter que fazer um trabalho preparatório. Tem uma técnica que a gente utiliza durante a negociação, que é a técnica de exploração. Logo depois que a gente abre a negociação, mesmo que tu já saiba tudo que tu vai fazer, faz perguntas até das coisas que tu sabes, para validar. Porque quando o outro te mostra a realidade, tu vai em cima dela. Mas tem coisas que muitas vezes vai ter que descobrir antes. Com clientes, fornecedores, colegas, entrando na internet, vendo todos os dados que tem, ex-clientes, ex-fornecedores, ex-participantes. A gente brinca, você vai comprar um carro, pesquisa na internet tudo.
todos os dados, tabela FIP, se o carro tem algum problema, se tem alguma condição, foi batido, né? Se tem um recall, tudo que tu puderes. Leva o mecânico para avaliar. Mapeia a concorrência, ver como é que está oferecendo. E tu pode, inclusive, criar cliente oculto. Manda o teu irmão chegar lá bem perto e fazer assim, ó, assinar o cheque, passar o cartão, é pegar ou largar. Valor bem baratinho. Depois manda o teu cunhado. Ele oferece zilhões de prestações. Quando tu chegares lá, tu já vai conhecer o limite do outro sem ter te desgastado. Então, assim, só para não deixar tua pergunta no ar, né? Tem técnicas que a gente faz antes e tem técnicas que a gente faz durante. Se eu puder fazer antes, eu vou fazer um bom mapeamento antes. Tá? A gente diz que uma negociação importante tem que ser preparada. Ninguém estranha quando vê um atleta olímpico dizer que treina 8 horas por dia durante 8 anos. Mas a gente estranha uma pessoa dizer que se preparou 8 minutos, 2 horas para uma negociação. Às vezes eu tenho que preparar anos. É uma negociação que interessa para a minha vida. É uma negociação que vai ser crítica, eu vou ser dura. É incompetência e autossabotagem eu não me preparar. E aí eu vou buscar os dados, e aí eu vou fazer o mapeamento. Então, tem o antes. Se alguém que apareceu, uau, na minha frente, tem o durante. E aí a gente pega essas duas técnicas. Primeiro, tenta te colocar no lugar do outro. Por que ele está vendo negociar? Qual é a dor dele? Eu gosto muito de uma técnica que é do design thinking, que é o mapa da empatia. Por exemplo, pensa, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele escuta. Às vezes eu estou dizendo que eu estou fazendo uma oferta que é interessante para ele, ele está escutando o que eu estou tentando enrolar. Eu vou primeiro ter que baixar a guarda dele. O que ele pensa? Que todo mundo quer tirar partido dele. O que ele vê? Um bando de interesseiros. O que é a dor dele? Ele precisar de algumas coisas e se sentir explorado. Por exemplo, quando a gente faz esse mapeamento, aí você vai negociar, você está entendendo que a pessoa está na defensiva. Você vai primeiro baixar a guarda. Você vai primeiro mostrar realmente que nada vai acontecer se ele não concordar e do jeito dele e seu também. Ou seja, que a negociação é um encontro de interesses. Não é a arte do perfeito, é a arte do possível. E que ninguém tem obrigado a fazer nenhum acordo. Faz se quiser. Então, primeiro mapeia. Quem é ele? Enxerga. A gente diz que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca para olhar 2 vezes mais. Para escutar 2 vezes mais e, pasmem, para falar 4 vezes menos. O bom negociador não é o trololó, não é o que fala. É o que escuta e diz o essencial. Voltamos para a escola de Harvard. Um argumento. Eu posso ter preparado 20, mas eu vou usar aquele que tem a ver com o outro. E para isso eu tenho que saber escutar. Eu trouxe isso aqui porque a gente acha que às vezes escutar é contajoso. Se a pessoa pensa diferente de você, é como se estivesse impregnando. A gente não deixa o outro falar. Hello! Escutar é só escutar, não é concordar. Não é mudar a minha opinião. Eu só posso negociar com o outro se eu entendê-lo na perspectiva dele, que não é a minha. E mais, olha aqui, ó, escutar sem interromper. Escutar sem concluir. Sabe o que a gente faz? A gente acha brilhante. Mal a criatura começou a falar, a gente interrompe. E a gente conclui a frase do outro, e a gente se acha o máximo ainda. Tinha uma propaganda que fazia isso, mal o cara falava e dizia, eu queria dinheiro emprestado, eu queria ser feliz eternamente, eu queria pendrive. Hello! Quando tu conclui pelo outro, tu não está sendo brilhante, tu está sendo mal educado. Numa negociação, às vezes a gente fala, né? E não entende o outro. Numa negociação, às vezes a gente se acha brilhante. Por quê? Porque eu já ouvi aquele argumento 7 vezes naquele dia, ou 24. Só troca o CNPJ ou o CPF. Dependendo da área que a gente trabalha, a gente conhece o argumento de cor e salteado. Mas para aquela pessoa é único. É a realidade dela. E enquanto ela não terminar de falar, não adianta. Daniel pergunta, né? E quando ela fala demais e é desagradável? Se é o outro,
Eu não tenho direito de escolher quem é agradável ou não para negociar. Eu vou negociar com o desagradável, eu vou negociar com o chato, eu vou negociar com o mala. Se eu preciso dele para fazer o acordo, eu vou deixar ele falar. Tem alguns jeitos que a gente pode, né? Depois que ele falou alguma coisa, né? A gente encaminhar para um fechamento. Mas assim, bem-vindos desagradáveis. Bem-vindos chatos. Se nós conseguimos lidar com eles, uau, a gente vai ser diferenciado. Porque as pessoas tentam escolher com quem negociam. Eu estou vendo aqui, Ayrton, a questão sobre o tipo de cliente, né? Como eu falei várias coisas, qual é o tipo de cliente que você gostaria de saber, né? Ayrton. O cliente defensivo, por alguma razão, ele está desconfiado, ou porque ele já levou muito chute na vida, ou porque é uma pessoa que a sua história faz com que ela não tenha uma relação de confiança, vem desde a família. O que a gente faz? A gente primeiro escuta. A gente deixa o outro à vontade. Se for o caso, a gente, inclusive, se ele nos der margem, a gente pode até dizer: eu entendo que tu tá defensivo, eu entendo que tu tá desconfiado, mas fica tranquilo. Eu vou te dar tudo que tu quiser, todas as evidências, tu avalia de todas as maneiras, né? Porque eu quero que tu esteja tranquilo quando negociar e que tu faça algo que tu queres, né? Como explorar os fatores psicológicos? Bom, a gente, embora eu seja psicóloga, né, o nosso foco aqui é a negociação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar, observar, a gente vai perguntar e a gente vai enxergar. E a gente vai mapear o comportamento do outro, se possível, ao longo da história, nas negociações, investigando como é que ele age no dia a dia. Por exemplo, muitas vezes você vai negociar com uma empresa e o responsável não vai te dizer dados, mas você vai falar com a secretária. Você vai pedir ajuda, perguntar o que eu faço, o que é importante. Né? Eu conheço, por exemplo, pessoal de vendas que conhecem todos os porteiros de tudo que é empresa. Eles chegam lá e dizem assim: quem é que está chegando aqui? Qual é a empresa? Quem é o caminhão? Quantas vezes vem? E eles mapeiam a concorrência por coisas bem simples. Se as pessoas gostam de ti, elas te dão dados e tu mapeia o entorno. Né? E aí tu vai saber se a pessoa é durão, ou, se é durona ou não, se ela blefa ou não. Né? E mais do que isso, pergunta e escuta. Nós estamos aqui na escuta, porque a escuta ela é fundamental. E mais, gente, a escuta sem julgar. Quem somos nós para julgar o outro? Por exemplo, uma coisa muito comum é a pessoa estar inadimplente. A grande maioria das pessoas não é cafajeste, não quer passar os outros, né? Enfim, passar a perna nos outros. Quando estão inadimplentes, é porque já não conseguem pagar. Gente, eu passei 3 anos revendo contratos em todo o Rio Grande do Sul, quando houve a crise. Se a pessoa já está desconfortável porque ela não está conseguindo fazer algo e você ainda vai julgar, fica pior. Ela não precisa que ninguém furungue, põe o dedo nela. Quando você furunga e põe dentro da minha ferida, eu grito ai e me defendo e te ataco. Quando você me entende, é diferente. Então, o defensivo, né, a gente vai na escuta, a gente vai no acolhimento e em algumas técnicas de superação que a gente vai mais adiante, porque eu ainda estou no mapeamento aqui. Bom, a pergunta, né? Como fazer com que a pessoa baixe o tom, né? Se ela grita naturalmente, se isso não está querendo ser ofensivo, eu não preciso, né? A menos que esteja incomodando outros. Volto a dizer, as pessoas não são perfeitas e nós também não somos. Né? Por que eu quero que o outro fale do meu jeito, com a minha polidez ou com a minha educação? Nem sempre ele vai fazer, né? Deixa ele no jeito dele, a menos que isso esteja atrapalhando o outro, aí a gente vai trabalhar nas consequências. Então, retomando, a primeira coisa é escutar. O que ocorre na hora da escuta? Primeiro, você está sendo gentil.
Aqui você ganha ponto, porque ninguém vai escutar. Especialmente quando a gente está cansado de ouvir o mesmo argumento zilhões de vezes, a gente não tem paciência para escutar o outro. Então, quem tem é o bom negociador. Quando você escuta, o outro está esvaziando. Se vocês tiverem que levar uma imagem da nossa apresentação, é essa aqui do copo. Nós aprendemos no colégio que 2 copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas a gente insiste em fazer diferente. Aí a gente diz assim, mas eu disse para o outro. Ele que não entendeu. Hello, se ele não entendeu, não adiantou nada tu teres dito tudo dessa maneira errada ou no momento errado. E muitas vezes o que ocorre é isso aqui. As pessoas não têm espaço mental para nos escutar enquanto elas não esvaziarem. Especialmente se elas estão desconfortáveis, especialmente se elas não estão gostando do que está acontecendo. Deixa elas esvaziarem primeiro. Tudo. Ah, mas eu não tenho todo o tempo do mundo. Tu vai ter que dar um tempo para escutar, porque senão tu não vai conseguir fazer o acordo. Isso, gente, que eu venho da área da aviação, em que as tripulações têm 90 segundos para evacuar uma aeronave e que não adianta tentar negociar no 91º. Eu sou investigadora de catástrofe. Né? Eu vou seguir um pouquinho, eu estou vendo que tem aqui uma mensagem da Mariana que é um pouco longa, né? Eu vou seguir, depois eu retorno para que a gente não perca o raciocínio, porque às vezes até algumas coisas já estão respondidas aqui. Então, primeiro, o melhor argumento, o único que eu tenho que usar é o que vai fazer o outro dizer sim. Como é que ele vai dizer sim? É ele que vai me mostrar. Ele me mostra o caminho do sim. Como é que eu vou descobrir o caminho? Perguntando e deixando ele falar. É aqui no copo. Né? Deixa o outro esvaziar tudo. Sabe o que acontece quando o outro esvazia? Tu elimina hipóteses. Tu chegasse na negociação, tu podia ter 20 hipóteses do que dizer e de como agir. Aqui é um treino para não dizer besteira. Porque à medida em que a pessoa te mostra a situação dela, tu já sabe que tu não vai por um caminho, que tu não vai por outro, tu vais eliminando hipóteses e validando hipóteses. E mais, tu vai buscando o caminho. O outro te mostra o caminho do sim. E o que tu vai fazer quando ele terminou de falar? Tu vai pegar a história dele e colocar no teu argumento. Por exemplo, uma pessoa inadimplente. Ela vai te contar que está em crise, que a família toda, que alguém foi demitido, que o outro está recebendo parcelado, né? Que a situação era outra quando fizeram aquela dívida. Tu vai ouvir tudo. E tu vai mostrar para o outro que tu entendesse. Tu até devolve com empatia, entendo, compreendo. Deve estar sendo difícil para ti. Mas aí, depois que tu mostrasse, tu pega o que ele te disse assim, veja bem, tá difícil agora. Se nós seguirmos, né, adiante, eu tenho que, né, te inserir num cadastro, vai ficar pior. O que tu pode pagar? Quando? Do teu jeito. O que é possível? Se a gente fizer algum acordo dentro do possível, tu vai conseguir seguir no teu ritmo, não vai ficar pior, porque tu não vai ficar negativado e tu vai conseguir pagar as outras coisas. Agora, se não ficar, eu entendo a tua situação e eu quero te ajudar. Vai ser pior. O que tu acha? Como é que é possível? É claro que a gente não vai conseguir a situação perfeita, mas a negociação, lembrem, não é a arte do perfeito, é a arte do possível. A medida da negociação não é se o acordo foi maravilhoso, é se ele foi justo. E como é que eu sei quando é que eu devo negociar? Eu não negocio para maximizar ganhos, eu negocio para minimizar perdas. A gente faz o raciocínio contrário. Muitas pessoas deixam de fazer um acordo porque não ganham tudo o que queriam. Não. Pergunta para ti mesmo. Se eu não fizer o acordo, vai ser melhor? Eu faço. Aliás, eu não faço. Se eu fizer o acordo, né, eu vou conseguir mais? Não é conseguir tudo. A gente faz o acordo para evitar perda. A questão do fornecedor, né, parece que ele aqui invadiu o espaço. Primeiro, tenta avaliar se ele invadiu esse espaço, vamos dizer assim, conscientemente, ou se é o jeito dele, porque às vezes as pessoas fazem sem maldade. Né? Eu posso mostrar para ele que ele está
passando num espaço da minha intimidade, que eu me sinto desconfortável. Mas como que a gente faz nunca julgando o outro? Uma coisa é eu acusar e dizer assim, você está sendo inconveniente. Tocou o dedo na ferida, o outro grita. Outra coisa é eu dizer o que eu sinto. Olha, dessa maneira eu fico desconfortável. Eu me sinto mal. Tu te importaria de não fazer? Quando eu falo meu sentimento, o outro não tem como questionar. Quando eu julgo a atitude dele, sim. E às vezes as pessoas são inconvenientes mesmo, mas são inconvenientes sem se dar conta. Né? Então eu vou dizer o impacto em mim. O slide anterior, ele é um resumo de tudo aquilo que eu falei, né? Da escuta. Aquela coisa de que a gente elimina hipóteses, a gente valida hipóteses, a gente deixa o copo esvaziar, e só depois dos copos esvaziar a gente vai pegar o que o outro disse e vai argumentar com ele. Pergunta. O outro me diz não. O que eu faço com não? Questiona ou não? Como? Perfeito. A pessoa me diz um não, primeiro, vamos lembrar que o não a gente já tem. Se eu estou negociando, é porque eu não tenho o que eu quero. Então, ouvir o não é só validar uma situação real. Não pode, não deve incomodar nem doer ninguém. 2, né? Negociação não é um conjunto de sims. É um conjunto de nãos terminados por um sim. Aí que está a arte. Eu recebo um não e eu supero a objeção. Eu recebo um segundo, eu recebo o terceiro. E mais, gente, eu prefiro um não forte que eu consigo superar do que um sim xoxo. Sabe que as pessoas dizem sim para se livrar? Elas dizem um sim conveniente. A gente chega lá, galera, combinado alguma coisa aqui no trabalho. Combinado, as pessoas dizem combinado e depois não cumprem. Quantas vezes a gente já não viu isso? Então, a primeira coisa, sim, vocês estão colocando corretamente, é a pergunta por quê? Tem um impasse, tem uma situação, primeiro, não responde agressão com agressão. Às vezes o impasse é pessoal, troca o negociador. Começa pelo que é mais fácil. Quando a gente consegue negociar e fazer pequenos acordos, um histórico de bons acordos me abre espaço para outros acordos. Um histórico de divergências fecha. Então não começa pelo que é crítico, começa pelo que é importante. E só depois que tu tivesse várias conquistas é que vai para o outro aspecto. Eu recebi o não, como vocês disseram, eu perguntei o porquê. É o primeiro item. A gente usa o que a gente chama da técnica dos 3 R's para superar a objeção. O primeiro R é reconhecer o motivo. Ah, mas eu tô cansado de saber. Eu também. Liga para a menina do call center para ver quantas vezes por dia ela não ouve a mesma situação. Todo mundo. Quer dizer, quando a gente trabalha numa área crítica, a gente sabe de cor e salteado tudo que o outro vai dizer. Mas ele tem que dizer. É aquela história do copo esvaziar. Pergunta o porquê e escuta até o final. Tu ganhou 45% do processo aqui. Ok, a gente entendeu. O que a gente faz? Isso é bem importante, gente, porque assim, muitas vezes, por pular essas etapas é que a gente não consegue lidar com o não. Eu já fiz o mapeamento, eu já entendi o outro, ele me deu o não assim mesmo, eu perguntei por quê, eu entendi o porquê. O que eu faço? Vale $1 milhão. Como é que a gente faz aquele tempo? Rever a situação. Sim, eu faço isso aí, mas eu faço isso no terceiro momento. O primeiro momento é eu entender, eu reconhecer o porquê. O último eu revejo e eu reverto, que é a reversão. E tem uma coisa no meio. Sim, Ângela, repetir. Mas não é repetir o que eu disse.
é repetir o que o outro disse. Ou seja, assim como eu já sei a história que o outro vai me contar, e quando ele me conta, eu quero ganhar tempo, e eu vou lá e concluo por ele, ou atropelo e digo, eu já entendi, e aí não adiantou nada, porque enquanto ele não esvaziar, ele não vai conseguir me dar o sim. O segundo item é fundamental. Não basta eu entender. O outro que tem que se sentir entendido. Por quê? Porque é ele que vai mudar a opinião. É ele, o processo tem que ser nele. Então, primeiro ele esvaziou, depois tu devolve para ele. Tu valida, até porque a gente pode entender errado. Então, aqui eu estou parafraseando. Eu vou dizer assim, se eu entendi bem, tu está preocupado por causa disso, 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 tu faz um espelho. Eu até gosto de usar, em vez do repetir, o refletir. Gente, vocês não imaginam a mágica que acontece aqui. As pessoas fazem assim. Uma santa criatura me entendeu. Só vai querer comprar contigo, só vai querer negociar contigo, vai sempre te procurar, porque ela vai dizer assim, eu vou com a Maíra, eu vou com a Ângela, eu vou com a Ayrton, né? Com a Magda, porque ele me entende, eles me entendem. Por quê? Porque eu demonstrei. O outro precisa se sentir entendido. Aqui que a gente ganha. Depois a consequência. E aí o que a gente faz? Né? Aqui que eu fiz o laço, eu reverto. E como é que eu reverto? Eu coloco o que o outro vai ganhar, benefícios a obter na ótica dele. E o que ele vai perder, que ele vai deixar de estar perdendo, né? Perdas a evitar. Olha, cara, tá saindo pelo ralo. Se tu seguir assim, tu vai perder tudo que tu tem. Quem sabe a gente não faz assim, assim, ou assado. Por exemplo, né? Quando eu vou negociar com o meu chefe, que eu quero ser promovido, eu não vou dizer para ele que é porque eu sou uma pobre coitada, porque eu tenho que sustentar a família. Ninguém faz nada por filantropia em termos desse tipo de situação. Agora, se eu mostrar para ele que a empresa precisa de mim, porque eu tenho uma expertise, que só sou eu que tenho, uma certificação, por exemplo, e se eu não ficar na empresa, a empresa vai perder uma série de contratos. Se eu estou dando um resultado por 2, 3 ou 5, é diferente. Então, o terceiro item que é o reverter é na ótica do outro. O que o outro vai ganhar com o que eu estou propondo? Não o que eu vou ganhar. O que ele vai deixar de perder. Voltando para a recuperação de crédito. No primeiro item, eu vou ouvir toda a história do que a pessoa não pagou. O segundo item, eu vou devolver. Entendo. Poxa, se eu entendi bem, deve estar sendo difícil para o senhor, para a senhora. Né? Houve demissão, doença na família, o que vocês tinham de provisão não está dando, já esgotou tudo, já apertou o sapato de tudo que é jeito, já não pagaram uma série de contas. A pessoa baixa a guarda. Quando eu entendo, em vez de julgar, eu ganho outro. E aí depois eu proponho, bom, então quem sabe, para não piorar a situação, a gente faz assim, assim, ou assado. Agora vai lá julgar o outro, tu vai receber, né, um monte de xingão. E jamais, gente, quando a pessoa está nervosa, dizer aquela frase mágica, né? O senhor está muito nervoso. Quer me ver nervoso? Não. Então, né? O senhor tem que se acalmar. Que é de uma prepotência imensa, porque eu estou julgando o outro novamente. Né? Então, reconhecer, pergunta o porquê, repetir, faz o espelho e reverter. Né? Eu tenho algumas historinhas e eu trouxe duas. Uma sobre a reversão. A pessoa que faz aqui, ela não faz do que o outro disse, mas do que o outro fez. Tá? Então, eu vou passar para vocês até para a gente tornar um pouquinho mais dinâmica. E o outro é sobre o mapeamento. Como é que a pessoa negociou mapeando? Né? São dois filmes, né? Cenas de filmes que a gente conhece, tá? Mas que podem nos ajudar a ver essas duas técnicas antes da gente seguir adiante. Lembrando que eu só posso argumentar com o outro no raciocínio dele. Por exemplo, eu não preciso concordar. Eu vou negociar com um homem-bomba. O cara está cheio de explosivos. Ele vai me dizer que ele vai explodir uma praça inteira, porque as pessoas são pecaminosas e estão fazendo coisa errada, ele vai salvar a humanidade, e além disso, ele vai para o paraíso encontrar não sei quantas virgens. Eu posso não ter a mesma crença que ele, mas eu tenho que respeitar.
E eu vou argumentar na crença dele. Não significa que eu concorde. Significa que eu entendi o raciocínio dele. Que eu entendi a lógica dele, que eu respeito. Não adianta tu usar a tua lógica e dizer que tu é perfeito. Não adianta. Bom, nosso amiguinho aqui, primeira situação. É um menino que a mãe não deixou ele viajar com o pai, que é o ex-marido. O filme é Obrigado por Fumar. Né? O que o nosso menino faz? Mãe, por que eu não posso ir para a Califórnia? Ó, por quê? Ele está cansado de ouvir essa história. Porque a Califórnia não é um lugar seguro. E, além disso, eu não acho apropriado seu pai ficar te levando a tiracolo em suas viagens de negócios. Apropriado para quem? O quê? Segunda questão. Quando tu não sabe o que fazer, pergunta. E quando tu souberes, pergunta também. Toda pergunta, ela abre espaço. Né? Então, ele vai lá e pergunta, apropriado para quem? Agora ele vai não repetir o que ela disse agora, mas o que ela diz o dia inteiro. E ele vai fazer um espelho do que ela está fazendo. É possível que esteja descontando as frustrações do seu casamento fracassado em mim? Como é que é? Essa viagem me parece uma grande oportunidade de aprendizado e uma chance de eu conhecer melhor o meu pai. Mas se você achar mais importante me usar para descontar as suas frustrações no homem que você não ama mais, eu entenderei. Vejam, ele coloca no condicional. É possível que, quando a gente julga e ataca o outro, a gente diz, olha, tu é uma recalcada, tá fazendo isso, isso. Não, ele vai lá e diz assim, é possível. Pode ser ou não ser, não fica pesado. E vamos lá. Convenceu ela. Foi uma argumentação e não uma negociação. Ah, esse é o meu garoto. Bom, comentários? Sim, tenho outros, tenho vários aqui. O filme Obrigado por Fumar, ele fala muito em argumentação, usando uma coisa que é interessante, que é o politicamente incorreto. Quantas vezes o nosso protagonista no filme, ele representa a indústria do tabaco, do cigarro. Né? Quem muitas vezes numa empresa não teve que honrar uma decisão a qual não concorda, porque a gente tem um cargo de gestão e não dá para dizer que é tudo perfeito, mas a gente tem que argumentar. Que bom, Beatriz, fiquei feliz com a tua visão. Do menininho, algum comentário a mais? Peraí, que criança tem uma intuição e lê o ambiente direto. E a gente já se socializou tanto que a gente esquece. O Rubem Alves diz que nós somos o Pinóquio às avessas. Lembra o Pinóquio, que era o filhinho do Gepeto, uma marionete, que ia para a escola com o grilo falante e a fada azul, porque senão ele ia virar burro com a orelha errada? E ele tinha que ir para a escola para virar criança? O Rubem Alves diz que a gente entra gente e a sociedade nos transforma e a gente vira marionete. O burro com a orelha e rabo. Ou seja, a gente está vendo as coisas e está fingindo que não está vendo. A criança vem disso. E lê. Quer ver uma coisa que criança faz? Por exemplo, quando quer lidar com poder. A gente fica bravo quando tem aquele chefe que quer mandar em tudo. A criança nunca questiona o poder, ela usa o poder. Ela vai chegar, vou supor aqui, por exemplo, Daniel, não sei se tem filhos. Não. Bom, vamos supor, então, algum de vocês, né? Tem um filho lá dos seus 10 anos, vai chegar e vai dizer assim, pai, você vai jogar videogame comigo? Tá? Ou vai na praça me levar lá pro skate? Você queria ver um jogo de futebol na TV.
Criança usa opção fechada. 1, 2, 3. Com que gente que tem o poder, que só quer mandar, deixa mandar. É um problema de autoimagem. Mas o que tu fazes? Tu não leva o problema sozinho. Tu leva o problema e 3 ou 4 alternativas boas para ti de solução. E enche a bola do outro e diz, olha, tem essa alternativa. O que tu acha melhor? Proposta comercial. Eu nunca apresento uma. Eu apresento no mínimo 3. Porque as pessoas gostam de decidir. Põe uma bem maravilhosa, uma meia boca e uma ralinha. Nunca me pegaram a ralinha. Mas as pessoas gostam de decidir. Se eu ponho a do meio ou eu ponho a maravilhosa, as pessoas vão achar que eu estou me achando. Deixa elas se acharem. Quem quer mandar, deixa mandar. Usa opção fechada. Vamos para uma outra historinha. Né? Eu vou pular alguns itens desse filme. É um cara que está demitindo. E ele precisa que as pessoas saiam no mínimo inteiras. O filme Amor Sem Escalas, né? George Clooney. All you have to do today is watch and listen. When I talk about a strategy packet, hand them one of those. Olha só, ele mexeu na mesa. Ele botou as cadeiras mais próximas. Se eles ficassem distantes, ia ficar muito pesado. Uma demissão que já vai estabelecer uma distância é complicado, mas ele não pode estar do lado. Porque ele precisa de uma fronteira no objetivo que ele vai fazer. Então ele se aproximou dessa maneira. E ele está combinando o que eles vão fazer, o que eles vão dizer e quando. Isso é ser responsável. So although I wish I were you, the fact is that you and I are sitting here today because you're left with the ball. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not going to do anything. Todos eles botaram a boca no trombone. É esperado? Bom, eu não estou conseguindo ver aqui, eu retomo mais adiante, mas assim, só lembrar vocês, tá? As pessoas não reagem como querem, mas como podem. Aqui todos eles estão botando a boca no trombone e estão esvaziando o copo. As pessoas reagem, às vezes, até agressivamente. E elas personificaram nele. O cara diz assim, pô, é muito fácil pra ti, tu dorme tua geladeira tá cheia, teu carro tem gasolina. Não, meu. Mas sempre que eu cutucar em algo que mexe com a expectativa do outro, ou com o status, ele vai vir de bobotão. E eu vou ter que esperar ele botar tudo pra fora. Agora vem o nosso personagem. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect. I make about $90,000 a year now. I'm just like $250 a week. Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier if I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to
by themselves academically as a method of coping. E aí? Como é que a gente vê essa situação? Ah, escutatória, ok. O que vocês acham do que ela disse? Vocês gostaram? Ela falou no método de afrontamento, que as crianças vão superar mais adiante. Bingo! Né? Ela não tem empatia. Ela disse uma coisa correta tecnicamente. E o meu maior medo, como eu sou professora universitária, é que a gente seja técnico e deixe de ser gente. Hello, ele não quer ouvir isso. Tanto que, quando ela termina de falar, o George Clooney dá uma pescoçada ali, eu até vou voltar um pouquinho, porque é muito engraçado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, quer ver? By themselves academically Ó. as a method of coping. Go fuck yourself. Bom. That's what my kids É as filhas. Children's admiration is important to you. Onde é que ele tirou essa pergunta? Por que ele fez? Qual é a intenção dele nesse momento fazer essa pergunta? Se a gente, para saber o que era importante, perfeito, é a parte do reconhecer e mais, né? Querer saber como o outro compreende. O Bob, que é esse nosso pessoal, ele passou todo o tempo dizendo o quanto ele era um fracassado por ele não conseguir chegar em casa e pagar nenhum remédio de asma da filha. Quando o George Clooney faz a devolutiva, em vez de ele dizer, olha, tu dissesse isso, ele pergunta exatamente o que o cara tinha dito. A admiração das tuas filhas é importante? Quando ele pergunta isso, ele diz assim, cara, eu estou prestando atenção, eu estou te escutando, eu estou entendendo quanto dói, né? Porque foi o que o cara falou o tempo todo, né? Lembrem, o outro me mostra o caminho do sim, né? E ele foi empático. E aí segue. I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. Verdadeiro. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students that work with prior AFC, you must be able to support yourself. When you work here, how much did they first pay you to give up on your dreams? $27,000 a year. And when were you going to stop and come back and do what you have? Vejam, de onde é que ele tirou essa história de gastronomia? Ele disse que o cara pode cozinhar. E se ele sabia, por que ele não disse isso logo que ele abriu? Do currículo. E por que ele não diz, cara, eu vim aqui te demitir, mas eu vi aqui no teu currículo que tu é formado em alta gastronomia, então tu pode abrir um restaurante. Esse é o exemplo de timing. O que é o timing? É eu ir fazendo as coisas em cada momento gradativamente. Primeiro, ele se respeita, ele fez uma pesquisa prévia. Ele não só preparou o ambiente, mas ele foi lá e estudou o cara. Se ele dissesse de saída para o Bob, que o Bob podia fazer isso, ia entrar por um ouvido e sair pelo outro.
Ia ficar uma coisa meio de prepotência. Quem é esse cara que está dizendo o que eu tenho que fazer? Agora, no momento que o cara esvazia o copo e abriu a chave, ele diz assim, cara, não posso ficar sem fazer nada. Ele abriu a dor dele. E aí ele vem com a solução. E ele diz, quando ele diz isso, ele diz assim, cara, primeiro, eu te respeito. Porque eu fui lá, estudei quinto grau. 2, eu me respeito, porque eu sou um profissional, não estou aqui brincando. 3, tu tá tão sofrido por ti que tu não tá te dando conta de quem tu é. Olha quem tu é. Tu não é um qualquer. Tu é um cara que estudou autogastronomia, que foi trabalhar no Eu Picador, que tinha um sonho. E aí o que ele faz? Ele vai fazendo perguntas. A pergunta é a chave da negociação. Quanto te pagaram para tu abrir mão do teu sonho? Quanto é que tu ganha? E levou o cara, isso era uma hipótese. Quando ele entrou na negociação, ele tinha a hipótese do sonho, mas ele não tinha a mínima noção da história das filhas. Quando o cara vem com as filhas, ele vai lá e mostra, olha, as crianças gostam, admiram quem luta por seus sonhos. E olha o que vai. I see guys who work in the same company for their entire life. That's exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. If not for you, do it for your children. Pergunta, qual foi a frase matadora? Se não fizer por ti, faz pelas tuas filhas. E da onde que ele tirou? Do próprio cara. O outro me mostra o caminho do sim. Se a gente tiver convicção e se a gente for fazendo perguntas, que é um mapeamento, a técnica da negociação começa sempre com perguntas. Tu não fala muito, tu faz as perguntas e depois tu põe o argumento certo na hora certa. E é quando o outro abre a guarda. Ele já sabia o que ele ia dizer da gastronomia, ele tinha uma hipótese, mas ele checou e ele foi entendendo a realidade do outro. E ele colocou do jeito que atende ao interesse do outro. Então, eu quis trazer essas duas histórias para a gente ver que, né, nenhuma delas foi feita para dar técnica de negociação, são filmes que estão aí, né? Mas para a gente ver que realmente a vida nos mostra essas questões. E eu digo para vocês, eu estou trazendo, porque eu trabalho há mais de 30 anos na área, formando negociadores, fazendo coach de negociadores, intermediando negociações, e sempre a ideia é essa, o outro me mostra o caminho do sim. Né? A gente viu algumas coisas em termos assim, das perguntas, e eu vou seguir agora com algumas outras técnicas, né, que também nos ajudam a mapear. Né, que também nos ajudam a fazer a coisa certa no momento certo. A primeira delas, medieval, desde que o homem é homem, chama-se a técnica do pé do ouvido. O que é a técnica do pé do ouvido? A técnica do pé do ouvido é aquela técnica que faz com que a gente use um momento informal. Se a gente puder, ao negociar, só negociar quando a gente tiver certeza do sim, é o ideal. Porque antes é suicídio, é tiro no pé. E como é que a gente faz isso? Sondando, usando o momento informal. No momento informal, as pessoas não estão tão defensivas. No momento informal, as pessoas não precisam exercer um papel de chefe, de colega, de fornecedor. Tu pode chegar para o outro e perguntar, o que está rolando? Por exemplo, a gente viu a questão de negociação trabalhista. Quantas vezes eu vou para o boteco da cachaça depois do jogo de futebol para perguntar para os caras como é que é? O que é importante para vocês? Né? E a partir do momento que a gente mapeia no momento informal, a gente consegue ter elementos. Não vamos ser suicidas de entrar com uma ideia brilhante só porque a gente acha que a nossa ideia é brilhante e não ter validado ela com os outros. Gente, primeiro as pessoas precisam ter tempo de se acostumar com a ideia. A gente leva, às vezes,
8 meses montando um projeto e acha que o outro tem que se acostumar em 8 minutos. Isto é desrespeito. As pessoas têm que se acostumar. Então, assim, exemplos de momento informal que a gente pode mapear o outro. Situações do dia a dia. Na empresa, fora. Almoço, perfeito. Almoço, café, né? Então, assim, olha aqui, ó, todo mundo cochicha, até a Vossa Majestade, né? A gente vê que no G8, G20, G5, né? Todo mundo faz acordos. Vamos ver lá o Planalto. Não, nós não temos uma emissora de rádio que montou um programa na hora do cafezinho no Salão Verde, porque para pegar as fofocas. Os políticos não decidem como é que vão votar no jantar na casa do fulano, no café da manhã na casa do Beltrano. Todo mundo. Então, é o cafezinho, é a viagem corporativa, né? Quantos empresários eu conheço que me dizem, eu só faço um acordo, uma parceria, uma fusão com alguém, depois eu viajo junto. Quando tu viaja, tu vê os hábitos da pessoa. Tu vê a seriedade, o cara te diz que ele vai ser correto, e ele vai lá e suborna o gerente do hotel, trata mal o mensageiro. O pessoal, inclusive, faz viagens corporativas, às vezes, assim, né? Vários empresários. Estados Unidos é chique, a pesca ao salmão. Aqui o pessoal vai para o Pantanal. Gente, viajando, tu conhece o outro. Eventos. Intervalo, cafezinho na empresa, né? Várias. Esporte, gente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. No esporte, tu conhece, às vezes, por exemplo, vai jogar tênis, golfe, truco, futebol. Tu olha como é que o cara reage com o impasse. Se o cara bloqueia no impasse, tu vai bloquear ele. Só se tu não quiser fazer o acordo. Às vezes a gente tem que deixar rolar. Se a pessoa perde o controle. E tu vai validando. Quer ver uma coisa? Às vezes tu tem um projeto fantástico para apresentar na empresa. Em janeiro, encontra um gestor e diz assim, cara, olha aqui, no corredor, no cafezinho. Eu tive pensando nisso, o que tu acha? Quem sabe a gente faz assim, quem sabe é ótimo, porque sempre dá margem para o outro saber. Ele te diz que é furada, perguntou por quê. Entende? Em abril, tu já retomasse o teu projeto, mostrando como é que tu pode lidar com aquela objeção. E tu vai lá e fala com ele, mostra que tu prestou atenção, que tu validou a ideia dele, tu considerou. Olha, e se a gente fizer assim, 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 sabe aquela ideia que tu desse, porque tu vai validar o que ele falou? Aí tu consegue. Aí tu vai ter que falar com mais um diretor. Faz a mesma coisa. O cara vai te mostrar que tem outro furo. É possível que um terceiro te mostre que não, uma coisa que não é furo. Quando tu fores apresentar para todos, tu vai estar um projeto muito melhor e tu vai estar com todas as pessoas envolvidas. Quanto mais pai e mãe da ideia eles se sentiram, mais a ideia vai vingar. A menos que tu precise do crédito. Senão, gente, deixa os outros lutarem pelas ideias. E quando tu apresentar, tu ainda vai dizer, olha, aqui eu aprimorei, porque o engenheiro fulano, porque o diretor Beltrano, porque a gestora cicrana. E mostra para os outros o quanto eles participaram. Negociação ao pé do ouvido. Só vai negociar quando tu tem certeza do sim. Não te machuca, não te expõe. Outra coisa, antes, prepara as objeções, prepara os argumentos. Eu posso preparar 20 argumentos. Faz uma lista. Para cada argumento, olha só, eu botei aqui, ó, um argumento, 3 objeções, e para cada objeção, 3 contra-argumentos. Isso é o mínimo. Às vezes a gente faz 20. Tá? Quando a gente vai trabalhar nas organizações, o que é previsível não tem que ser inventado. Eu me surpreender com uma objeção previsível é incompetência. Eu tenho que ter todas na ponta da língua. E eu tenho que ter um monte de contra-argumento pronto. Ah, mas aí eu não vou usar a técnica dos 3 R's, de perguntar, de repetir, de reverter. Vai. Só que tu não vai ter que pensar no contra-argumento. Tu vai decidir sobre coisas já pensadas, tu vai estar muito mais seguro. E tu não vai te surpreender. Quando a gente começa a identificar as objeções, a gente consegue lidar muito melhor. O bom negociador só vai negociar depois que ele treinou. Claro que eu estou dizendo isso, porque uma negociação importante. Ele treinou, ele se filmou, ele viu
as reações dele, ele mapeou, ele ajudou várias pessoas a montarem as objeções e os contra-argumentos. Numa empresa, se a gente está acostumado, se a gente lida com clientes com os mesmos produtos, ou com o mesmo tipo de serviço todas as vezes, isso tem que estar pronto, tem que ter um banco de dados. Pintou uma objeção nova, vai para o banco de dados. Apareceu um contra-argumento novo também. Não para a gente virar papagaio. Saber de cor não é saber de memória papagaio. Saber de cor é saber com o coração. É a gente vestir, a gente entender aquilo, a gente está preparado para aquilo. Uma negociação não é o momento a gente se surpreender. É o momento a gente ter carta na manga. E a gente tem carta na manga quando a gente está preparado. Bom, até aqui nós trabalhamos como mapear o outro, como eu vou escolher argumentos, como eu vou entender o motivo do não, como eu vou superar o não, e trabalhamos a técnica de perguntas abertas, trabalhamos a técnica da observação, a de pesquisa do outro, a técnica do pé do ouvido, a técnica dos 3 R's. Pergunto a vocês, nós estamos com 8 horas, né? Como é que está para vocês? Né? Porque a gente tem ainda algumas questões que pode trabalhar, o roteiro da negociação, preparação, enfim, mas eu estou por vocês, né? Porque eu estou aqui para vocês. Uau, fico feliz. Então, se alguém tiver alguma necessidade, assim, o material vai estar gravado, né? Depois a gente pode mandar o link, né? Se alguém tiver que sair em algum momento. Mas então nós vamos seguir, né? E fico feliz com a audiência de vocês. Eu coloquei aqui um roteirinho da preparação, né? Um roteirinho da negociação que começa com a preparação e termina muito depois do fechamento da negociação. Termina quando ela é honrada, a entrega. A boa negociação não é uma boa reunião. A boa negociação é quando é cumprido, quando a gente entrega. Né? E aí ela tem etapas. A preparação a gente trabalhou um pouco quando a gente colocou o pé do ouvido, quando a gente colocou ver os pontos fortes e fracos, quando a gente viu a elaboração de argumentos. Lembre, a preparação é a chave do sucesso. Negociação não é dom. Negociação é hábito, é ritual e é preparação. Né? Por exemplo, quem de nós vai pegar, vamos pegar um atleta famoso, o Ronaldo Fenômeno. Ele dava um show, vai pedir para ele jogar hoje, não vai ser a mesma coisa, porque ele não está preparado. Nós temos que estar preparados. Cada negociação é única. Tem coisas que a gente vai ganhando uma corrida com o tempo. Mas tem coisas que, se a negociação é importante, não vai de peito aberto, vai preparado. Estabelece o que tu quer para cada item. Qual é a tua meta? Qual é a tua margem? Qual é a tua flexibilidade? Qual é a meta do outro? Qual é a margem do outro? Elabora as propostas. Por exemplo, a meta está aqui, ó. Tu começa bem antes dela. Né? Então, tu faz uma primeira proposta sempre com uma justificativa. E quando tu muda, quando tu faz uma concessão, tu tem que ter sempre um porquê. Vai para a segunda, até tu queres chegar aqui. Mas tem sempre ainda uma margenzinha lá, que é onde o mínimo ou o máximo, dependendo da posição que tu tiver. Isso tu tem que saber de saída, para cada item da negociação. O que tu pode abrir mão? E o que tu pode pedir em troca? Lembre, negociação é troca. Eu tenho que saber de saída o que eu posso abrir mão. Por quê? Porque o outro vai me pedir. E se eu não abrir mão de nada, eu não vou fazer uma troca. E a inteligência está em eu saber o que eu vou pedir quando eu vou fazer a troca. Quais são as táticas que nós vamos usar e que os outros vão usar? Quando eles usarem, eu vou reagir. E quando nós devemos usar, em que momento da negociação? O ambiente. Como é que vai estar o ambiente? Viram que o George Clooney lá preparou todo o ambiente. É formal, é informal. Eu preciso fazer um tete-a-tete? Né? Nós tivemos agora, por exemplo, ano passado, né? Pegar algo do dia a dia, futebol. Né? Quando o Renato Gaúcho renovou, primeiro foi uma conversa entre ele e o presidente Romildo. Olho no olho. Informal.
Depois que eles disseram sim, tipo, vamos namorar, aí põe todos os procuradores e o financeiro e todo mundo para fazer uma negociação formal com o contrato. Tem coisa que tem que ser olho no olho. Tem coisa que tem que ter jurídico, técnico, ata, contrato, gravação. Se eu vou, por exemplo, dizer que eu não tenho como pagar alguma coisa, eu quero reduzir valores, eu não posso servir um banquete, um coffee break maravilhoso. Agora, se eu estou vendendo um produto com alto valor agregado, tá ali o uísque embutido e tudo mais. É uma mesa oval? É uma mesa redonda? Como é que é? Tá? Então, tudo isso vai condicionar o ambiente. E fundamental, não tem livro de negociação que vocês não entrem que não ouçam isso, que é o plano B, ou a BATNA, ou a máquina, que é a melhor alternativa se tu não negociar. Sempre te pergunta, e se nada der certo, o que eu faço? Quanto mais alternativas tu tiveres, melhor tu negocia. Porque tu não está refém na mão do outro. Agora, se essa negociação depende da tua vida, tu vira refém e ela pode não dar certo. Então, sempre te pergunta. Então, o roteiro da preparação entra nesses itens. Tá? Eu me preparei, aí começa. Né? Então, o que eu tenho que fazer na negociação, por exemplo? Eu vou fazer trocas. Né? Então, a base da negociação é a concessão. Sabe o que acontece? Nós, brasileiros, somos tão preciosistas que se eu posso atender 97,5% de alguma coisa, eu digo não, porque eu não posso atender o 100%. Eu não vejo isso em outros países. O cara vai lá e te diz, sim, eu posso te atender 97,5% e os outros 2% eu vou te dar quando tu fizeres isso. Desde que tu faça isso, se ocorrer aquilo. Sabe o que acontece? Negociação tem nome e sobrenome. Primeiro, não diz não, diz sim. Diz sim nas condições que tu pode atender. E põe um sobrenome, que é o ser, que é o desde, que é o quando. Quem maneja bem a técnica de concessão, maneja bem a negociação. Porque negociação é essencialmente concessão. E mais, é no momento que eu estou dando o que o outro quer, que é o momento mais nobre para eu pedir o que eu quero. Quer ver um exemplo? A gente tem um feriadão agora. 15 de novembro. Toda a galera vai vir pedir para compensar, tirar banco de horas, escambau, não sei o quê, para fazer um feriadão maior. É o único do ano agora. A tua concessão vale mais quando o outro pede. Se tu sabe que a galera vai vir, deixa eu vir. E aí, sabe o que tu vai fazer? Tu vai dizer assim, ok, eu entendo, porque todo mundo vai ter um casamento, uma reunião de família, né? E realmente as pessoas fazem isso em feriadão. Aí tu diz sim, ok, pode tirar, mas no carnaval vou precisar de ti. É aí que tu embute a troca. Agora, se tu fizeres e depois tu vai chegar lá no carnaval e dizer assim, lembra que eu liberei no 15 de novembro no feriadão, pois agora eu preciso de ti, o outro vai te dizer assim, não deu, já comprei passagem, já tô com a vida organizada. É no momento que tu dá o que o outro quer, que é o momento que tu tá mais propenso para pedir o que tu queres. Quem maneja a técnica de concessão lida bem com a reunião. Eu faço uma proposta. Toda a estrutura da negociação. O outro me diz sim, eu vou lá e fecho. Para cada item. Eu botei 5W2H, que é aquela sigla que diz o quê, quando, onde, quando, por quê, como, né? Combina o que vai ser feito, quem vai fazer e quando. Isso é essencial. Se a gente não combinar prazo, não é negociação. É exportar, declaração de intenções. Para cada item. Falou um item, amarrou o item. Falou o segundo, amarrou o segundo. Falou o terceiro, amarrou o terceiro. O cara te diz não, o que a gente faz? Já vimos, a técnica dos 3 R's. Se ela resolveu, volta para o sim e faz o fechamento. Se assim mesmo ele não te disse sim, faz concessão. Dá uma vantagem para ele, mas pedindo algo em troca. Veio sim, ok, fecha. Não veio não, tu ainda pode usar táticas e estratégias que a gente tem algumas bem interessantes. Tá? E aí volta essa é a essência da barganha. A negociação é um toma lá da cá. A barganha ocupa 70% do processo de negociação. A gente começa, faz uma abertura, estuda o outro um pouquinho, faz uma exploração e o restante é toma lá da cá, como um funil. O que é um funil? Tu começa num lado e o outro está do outro. Se continuar os dois na mesma posição, não sai nada.
Então, a gente tem que ir afunilando. E a gente vai afunilando nesse processo de barganha. Táticas, tem várias. Cobertor, salame, colchete, eu deixei um monte aqui. Né? O que é o cobertor? Tu pedir tudo junto de uma vez só. Negociação, por exemplo, trabalhista é muito comum. O que é o salame? Se fazer de salame. É tu ir aos pouquinhos, para o outro não perceber exatamente onde é que tu quer chegar. O que é o colchete? Colchete é o antídoto cobertor. Quando o cara vem com um pacotão, tu vai lá e vai fazendo que nem tu faz numa equação, né? Tu vai colocando entre um parênteses, entre o colchete, entre uma chave, tu vai isolando as variáveis. Então, tu pergunta, por exemplo, para o cara assim, olha, tu tá pedindo 15 coisas, o que tu tá disposto a abrir mão? O que é mais importante para ti? Bom sujeito, mau sujeito, quando a gente está em mais de uma pessoa. Isso é muito comum na área financeira. O pessoal diz assim, não, eu quero te dar essa concessão, eu quero fazer. O problema é o gerente que não concorda. Autoridade limitada, tu reduzir a tua margem. A mesma coisa, só que aí não é entre duas pessoas. Tu diz assim, não, eu não posso, porque... Sabe o que as pessoas dizem? Porque o sistema não permite. O sistema tem a culpa de tudo. Porque o sistema não permite, porque o comitê não permite. Tu vai no boteco da esquina, tu sabe que a mulher é dona do boteco, ela vai dizer que vai ter que falar com o dono. Tu vai no camelô, adiar, quando tu não quer tratar um tema, vamos dizer assim, que é difícil, surpreender, tu vir com uma atitude que o outro não imagina. Abrir o jogo, ser mais transparente. Não. Blefar. Eu não recomendo blefe, mas tu não pode ser ingênuo. Tu tem que saber quando o outro está blefando. E o que a gente faz com todas essas táticas? Primeiro, a gente tem que conhecer para a gente não ser levado de trouxa. Né? Quando o cara está, por exemplo, me usando autoridade limitada, eu vou e eu explicito. Esses dias no banco me disseram isso. O que a senhora está pedindo tem que ter aprovação do comitê, PPP, se não tiver alguma reciprocidade. Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, eu sei que o comitê é tu, que era uma gerente, a fulana de tal, que era geral, e a outra que era gerente de outra coisa. Vocês estão as três aqui. Senta comigo e conversa. Quando tu sabe, tu consegue lidar. Quando o cara está blefando, por exemplo, tu não vai chegar para ele e dizer assim, olha, tu é um falso, tu está blefando, tu precisa dele para negociação. Mas tu vai mostrar que tu não é trouxa. Tu vai dizer assim, olha, me corrija se eu estiver errado, eu tive informação disso. Confere. A dentada. A dentada é aquilo que tu faz no final da negociação. Vai comprar o carro só depois que o outro gastou tempo contigo. Que ele não vai mais abrir mão da negociação. Na hora de tu fechar a negociação do carro, tu diz assim, ok, eu vou pagar agora, mas eu quero o IPVA quitado. Mas eu quero, sei lá, um tapete, um acessório qualquer, um sensor de ré. Quando vai comprar o notebook, tu pede a impressora, ou o cara te oferece. Quando tu vai comprar colchão, leva o travesseiro, é feito do refugo. Normalmente a gente já tem essa margem. E essa margem, quando tu faz no finalzinho, ela funciona. Debilitação é uma técnica que ela é para fragilizar o outro. Eu não gosto, mas eu tenho que entender quando o outro está me debilitando. Data limite. Essa é muito importante. As pessoas tendem a conceder quanto mais próximo do prazo delas, o prazo estiver se esgotando e elas não conseguirem, ainda não tiverem conseguido, por exemplo, bater meta. Qual é o melhor dia para comprar carro no ano? Dia 30, perfeito? Qual é o melhor dia para eu conseguir uma taxa boa no banco? Dia 30, no fim do mês, porque as pessoas precisam bater meta. Agora, se eu mapeei e se ele já bateu, azar. Especialmente no último dia do mês e o último dia do ano. Se eu sei que o outro precisa, por que eu vou lá pegar a taxa cheia no dia primeiro? Então, eu tenho que entender, inclusive, por exemplo, como é que o outro funciona. Se a empresa, o ano fiscal dela termina em dezembro ou termina em junho, é uma multinacional. Se as pessoas são avaliadas por mês, por quarta, por semestre, para saber como é que funciona a meta delas. Então, todas essas táticas aqui, é fundamental a gente conhecer e reconhecer quando o outro está usando.
Sim, aí, claro, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou mapear, a Daniel está dizendo corretamente, vou mapear de acordo com a instituição e com a situação deles, né? Inclusive, se tem alguma coisa, uma mudança na economia, né, no meio do processo, né, é claro que isso tem a ver com mapeamento. E informação privilegiada, tu sabia algo, né, que vai mudar o ritmo da negociação. Trocar negociador, gente, às vezes o problema é pessoal. Ou às vezes você tem uma dificuldade a gente empacou, chama o teu colega e diz, olha, eu vou chamar um colega que é mega consultor nessa área. Abstinência. Tu dá um tempo, né? Tu privar o outro de alguma coisa que para ele é importante. É a técnica da greve. Né? Segura um pouquinho, agora se tu segurar demais não vai funcionar, porque o outro arranjou uma substituição. Reversão, nós vimos as reversões, o menininho fez a reversão com a mãe, né? É tu conseguir fazer com que o outro mude a posição, retirar da parente, tu fingir que não quer alguma coisa para valorizar o passe. Silêncio é das mais eficazes. Quando o outro te bater, fica quieto. Te lembra, o outro não decide quando tu tá falando, ó. Ele decide quando ele tá pensando. Tu falasse alguma coisa importante, não dá depois a explicação da explicaçãozinha da explicação que fica que nem um arquivo de Word com um final finalíssimo. Diz uma coisa importante e deixa eu pensar, faz silêncio. E face à agressão, o silêncio é fantástico. Muda o ritmo da negociação. Fato consumado, tu apresentar alguma coisa que não estava prevista, né? Por exemplo, quem nunca foi no mecânico, pediu para fazer uma revisão, fez um orçamento e o cara, na hora de te entregar, disse, doutor, mas eu tive que trocar 2 velas aqui, que não estavam previstas. Tu paga se tu quiser. Proposta final, ela é feita para amarrar. Tem que ser a final mesmo. Não dá para depois ser a final 1, 2, 3, 5. Pares, né? É a gente valorizar os aspectos semelhantes sobre os divergentes. Maneirismo é tu usar algo comportamental que mude toda a negociação. Intimidação, tu deixar o outro numa situação desconfortável. E vaidade. Gente, as pessoas adoram elogio. Desconfia quando vem elogio. Como é que é aquela coisa que diz? Né? Se o elogio é demais, o santo desconfia. Por exemplo, eu posso chegar agora e dizer assim, vocês que são pessoas inteligentes hão de concordar comigo o quê? Olha só. Isso chama-se elogio manipulador. E funciona, as pessoas usam, então eu tenho que saber. Quando começa aquela coisa grudenta demais, assim, por que eu estou fazendo isso? Então, as táticas, eu fiz só um overview para a gente ter uma noção de que elas exigem, que eu tenho que entender a intencionalidade delas, e isso tudo ocorre no dia a dia de tudo que é maneira. A gente está acostumado a ver, vocês veem todo dia. A questão é dar um nome e entender a consequência, porque aí eu amplio a minha maneira de ver. Bom, para a gente trabalhar, eu trouxe aqui uma outra historinha, que é de um cara que usou a tática de concessão e usou a tática de argumentação para a gente ver o fim da negociação. E aí, um advogado importante me ligou, lá do Texas. Eu disse sim. Ele disse, sinto informá-lo, mas seu irmão acabou de morrer. Que droga. Eu lamento, Henry. Eu não, era um panaca. Foi embora há muito tempo. Para mim já tinha morrido. E o advogado me disse, seu irmão morreu, um homem rico, poços de petróleo, perto de $1 bilhão. $1 milhão? É incrível como esses panacas têm uma sorte danada. E o senhor vai ganhar alguma coisa? 35 mil. Foi o que ele deixou. $? Poxa, é como ganhar num sweepstake, não é? Idiota. E o que acha que o governo vai fazer comigo? Vai ficar com uma boa parte do meu dinheiro. Coitado do Byron. Esses são os preços. Desgraçado. Uma pena mesmo. Esse é o nosso personagem. Só dá azar. Tá maluco? Ele era dono do banco. Trabalho, cara. Ele ouviu o dinheiro e vai impostos, mas com a vai ficar tempo. com uma boa grana. Talvez o suficiente para comprar um carro novo. E depois paga os impostos do carro. Licença, manutenção. Crianças pedindo para passear o tempo todo. E se você calcular os impostos errados, tem que pagar do próprio bolso. Esse tio sabe. Ele está perto.
Ele vai acabar morrendo. Deixa eu trabalhar. A maior sacanagem que eu já vi. Merda. Ei! Sr. Hadley, confia na sua esposa. Muito engraçado. Acho que está querendo ficar sem dente para poder tomar sopinha. O que quis dizer é se acha que ela agiria por trás, tentando agir sozinha. Já chega. E nós vamos sofrer um acidente. Por que se confia nela? Não ficar com os 35 mil. Olha só. Ele ouviu algo que tinha a ver com o que ele conhecia. Área financeira. Ele se aproximou do guarda, viu uma oportunidade de negociar e começou a fazer perguntas. Se ele confiava na esposa. E aí o que ele ouve? Que ele vai ficar sem dente para poder tomar sopinha. Intimidação. Ameaça. Ele segue perguntando e aí o cara diz que ele vai sofrer um acidente e está jogando ele para sofrer um acidente. Naquele dia, vários sofreram acidentes. As pessoas morriam, eram mortas, né? E pronto. Quando o cara está jogando ele, não adianta ele dizer, olha, eu sou um cara bom, eu sou inocente, eu sou um cara limpinho, legalzinho, tem a pena de mim. Não funciona. O cara está jogando ele, o que ele faz? Ele usa um argumento na ótica do cara. Benefício a obter e perda a evitar. Porque se confia nela, usou o C, que a gente colocou como sobrenome ali, né? Se confia nela, não tem por que não ficar sem os 35 mil. Ou seja, ele mostrou que pro guarda não valia a pena ele sofrer um acidente. E aí o guarda desiste. Eu tenho que argumentar na ótica do outro. E para isso eu mapeio quem é o outro. 35 mil, tudo. Tudo. Cada centavo. Comece a falar direito. Se quer ficar com todo o dinheiro, dê para sua mulher. Ó, novamente o C. C, a gente sempre amarra uma condição. Dê para sua O mulher. imposto de renda permite que faça uma doação para sua mulher uma vez até 60 mil dólares. Isso é besteira. Sem impostos. Sem impostos. A receita não leva nada. Você é um banqueiro esperto que não vou. Por que eu vou acreditar num banqueiro espertinho como você para acabar aqui dentro? O negócio é legal, pergunte a receita. Vão dizer a mesma coisa. Até burrice minha, dizendo isso. O senhor veio por confia. Eu não preciso que um banqueiro muito esperto como você, que está numa prisão, me diga o que fazer. Claro que não. Mas vai precisar de alguém para fazer isso. Ó, novamente trabalhar na necessidade do cara, mas vai precisar de alguém. E aí ele usa o quê? Ele usa o conhecimento que ele tem do cara. Que o cara não gosta de gastar dinheiro e que o cara não gosta de advogado. Para você. Vai sair como advogado, por exemplo. É um bando de canalhas. Sim. Eu acho que poderia fazer para o senhor. Olha como ele é bonzinho. Economizaria dinheiro. Perdas a evitar. É só trazer os formulários que eu preencho. É só trazer que eu preencho. Veja o que ele tinha. Só informação. Informação vale. E tudo que eu peço. Não. Cervejas para cada colega que trabalha comigo. Lembre, tu faz uma concessão, é no momento de pedir algo em troca. A concessão vale mais quando ela é solicitada. Ele deixou o cara se interessar. Ele deixou o cara dizer para ele falar. E aí agora ele diz, olha, eu posso te ajudar. E só o que eu peço são ter cervejas. Colegas, essa é muito boa. Quem trabalha do lado de fora se sente mais homem. Com uma garrafa de cerveja. É a minha opinião. Senhor. O que estão olhando? Voltem ao trabalho! Ao trabalho! E foi assim então que aconteceu, que no novo dia de trabalho, os pesos que impermeabilizaram o teto da fábrica em 1949 acabaram sentados lá em cima às 10 da manhã, tomando uma gostosa cervejinha. Uma cortesia do guarda mais filho da mãe que trabalhou na São Estadual de Xoxa. Eu, igual falou, parecendo que estava sol batendo nas nossas costas, e nos sentimos como homens livres. Era como se estivéssemos trabalhando no telhado das nossas próprias casas. Éramos os senhores de toda a criação. Quanto ao Andy, passou o tempo todo sentado na sombra, com um sorriso estranho nos lábios, nos vendo tomar a cerveja.
geladinha? Não, obrigado. Eu parei de beber. Talvez tenha feito aquilo para cair nas boas graças dos guardas ou para fazer alguma amizade com os presos. Eu acho que fez isso. Nós vimos aqui. Primeiro, se ele não bebia mais, o que ele ganhou fazendo isso? E quando é que esse guarda ia dar 3 cervejas para cada preso? Lembrando da técnica de concessão, o outro faz de bom grado a concessão, uma concessão que jamais ele faria se for interessante para ele. No caso do guarda, jamais ele daria e acabam os presos cada um com 3 cervejas. Mas o que o nosso personagem focou no resultado? E qual seria o resultado para ele? O guarda não pagar impostos, perfeito, e ganhar o dinheiro, que ele já estava lamentando que não ia ganhar. E o nosso preso? Gente, ele foi condenado à prisão perpétua. O pessoal fazia gato sapato dele, tanto os presos, porque ninguém gosta de uma pessoa rica, bonitinha, se dizendo inocente lá dentro, e os guardas também. Nesse momento, a gente vê a diferença de estratégia e tática. Estratégia é a linha geral, a tática é o artifício momentâneo. No momento em que ele pede a cerveja, foi a tática dele. E foi a barganha que ele usou na concessão. Ele diz para os presos, olha, vale a pena me tratar bem, eu posso ajudar, posso conseguir coisas. No momento em que ele resolve a questão financeira do guarda, ele diz, olha, eu sou banqueiro, tenho informação, me tratem bem que financeiramente vocês vão ter benefícios. Essa é a estratégia, para ele mudar o ambiente, uma vez que ele foi condenado à prisão perpétua. E a tática foi lá, utilizar o que os outros queriam. E como ele fez isso? Usando bem a técnica de concessão, fazendo uma boa exploração, que o que ele fez foi com a escuta e a observação e perguntas, aquilo que a gente trabalhou no início. O outro me mostra o caminho do sim. Ele pegou um papo no ar que o cara estava falando, reclamando, ele chega lá numa abordagem com perguntas, entendendo, fazendo com que o outro mostrasse, né, o seu interesse. Quando o outro reage, intimida e ameaça, o que ele faz? Né? Ele volta com um argumento de interesse do cara, mostrando, cara, né, tu pode até me matar, mas tu não vai ganhar o dinheiro. Se tu não me matar, vale a pena, porque eu posso te mostrar como é que tu vai ganhar o dinheiro. E aí o que ele faz? Ele vira a solução do problema. Eu sou a solução, é só preencher o formulário, eu posso fazer isso para ti. E só o que eu peço são 3 cervejas. Ficou barato para o guarda. E ficou barato para ele. Então, a base da negociação é a técnica de concessão. Mas como é que a gente faz isso? Fazendo uma boa exploração antes, com perguntas abertas, com observação da realidade do outro, do comportamento do outro, entendendo que o outro vai me mostrar como ele vai dizer sim, colocando a proposta que seja interessante para ele, e no momento em que o outro mostra a necessidade, tu amarra o que tu queres. Claro que dentro de coisas factíveis. E aí eles terminam honrando e abrem um espaço para muitos outros aspectos. E aí a gente vê, né, pegando o ritual da negociação, né, aquela escadinha que eu coloquei, que começa com uma preparação, vai para uma abertura em que a gente afirma, deixa claro o que veio. Numa abertura a gente nunca argumenta, muito mais se defende, jamais queime argumento de saída e jamais se defenda de coisa que tu nem sabe que o outro pode vir dizer, porque às vezes tu tá até alertando o ganso. Na abertura a gente diz ao que veio. Estamos aqui para fazer um acordo sobre isso. A gente combina o tempo. E a gente é afirmativo. A partir daí toca a bola para o outro lado. Faz uma pergunta. Vai sondando o outro. Não faz oferta de saída que tu pode fazer muito baixa ou muito elevada porque tu não fizesse uma sondagem.
Percebe o estado de espírito do outro. Faz perguntas. Quando tu tens os elementos, já fizesse aquela escuta, já eliminou, o outro já esvaziou o copo, tu vai pegar o que ele disse e vai propor do jeito que interessa para ele. Foi o nosso personagem que fez agora. Se, né, confia nela, não tem porque não ficar sem os 35 mil. Pegou o que o cara tinha dito. Foi o outro lá que disse, se não fizer por ti, faz pelas tuas filhas. Vê o que interessa o outro me mostra o caminho do sim. E aí tu faz a barganha. Se o outro te diz não, pergunta o porquê. Mostra que tu entendesse, repete, faz empatia e reverte, mostrando benefício, obter ou perda evitar. Então, começou com a abertura, fez a exploração, entrou na barganha. Na barganha tem concessão, na barganha tem proposta, na barganha tem fechamento parcial, na barganha tem uso de áticas. E termina a negociação fazendo o fechamento que foi o que eles fizeram. Ficou combinado que um ia preencher o formulário, que o outro ia entregar a cerveja. E quando é que ela termina? Quando a gente honra. Como é que a gente sabe que ela foi boa? Quando ela foi honrada. Mas terminou a negociação, faz um checklist. Ambas as partes saíram com mais do que entraram? Não é? Saíram com tudo. Ambas as partes se sentiram escutadas, entendidas, respeitadas. Ambas as partes pretendem cumprir o acordo. Consideraram o acordo justo. A medida é justa, não é perfeito. Voltariam a negociar entre si e indicariam para terceiros. Se eu tenho mais sims do que não, eu tenho um preditor de que foi uma boa negociação. Bom, gente, vimos as etapas, vimos a preparação, vimos as táticas, vimos a técnica de concessões, vimos todo o processo de argumentação e superação de objeção e estamos terminando com o conflito. Bem rapidinho, último item. Qual é a melhor técnica de administrar conflito? Aquela que me ajuda a levar ao sim. Sim, verdade. Agora, na argumentação, eu fiz o mapeamento e eu conduzo ao sim. Mas, às vezes, eu vou ter que fazer coisas diferentes. Tá? Por exemplo, a negociação é uma das técnicas, mas tem várias outras. Tá? O que a gente faz quando a gente tem um conflito? Tá? A gente analisa o conflito. E a gente pega o conflito, tá? E vai estudando o conflito, né, até ver qual é a técnica que a gente vai usar. Então, deixa eu só... Ok. Não precisa ser tão catastrófico que nem esse aqui, né? Mas, enfim, diante de conflito, primeiro, não tem a melhor técnica. Tem a melhor técnica para cada momento e para cada tipo de conflito. Eu vou ter que estudar, por exemplo, se eu tenho tempo para resolver. Se o conteúdo é excludente, se as pessoas estão maduras, qual é o impacto que vai gerar o conflito? Pergunto, tá? Por exemplo, tem algum conflito que é melhor eu fingir que eu não vi? Eu ignorar? Olha as técnicas, tem várias. Ignorar, abrandar, integrar, negociar, mediar, arbitrar e impor. Quando é que eu ignoro? Eu finjo que eu não vi. Vou dizer para vocês, ignorar não poderia causar... Depende. Se causar um problema futuro, eu não posso ignorar. Mas tem conflito que é indicado ignorar. Por exemplo, tem até dito popular que diz que tem tipo de conflito que tu não mete a colher. Que tem tipo de conflito que tu tem que fechar o olho. E eu digo para vocês, é dificílimo fechar o olho. Às vezes tu tá vendo a coisa e tu tem que engolir sapo, fingir que não viu.
A gente diz que as pessoas idosas, elas não se movimentam muito, porque elas primeiro não têm mobilidade, depois elas não têm tempo de vida, elas só se metem naquilo que interessa. O tipo de conflito, que é, né, tem uma matriz muito grande aqui, ó, né? Então, por exemplo, eu ignoro quando o conteúdo é tabu e não vai gerar consequências, impacto. E até pelo contrário, quando eu me meter vai ser pior, briga de marido e mulher, briga de futebol, briga de política, briga de religião, se vai estourar, né? Eu me metendo, não te mete. Agora, por exemplo, as pessoas podem estar discutindo, mas fazendo o trabalho maravilhosamente bem, ou se é o conflito entre tu e outra pessoa, né? Tem coisas, quantas coisas a gente sabe que o outro é diferente. Casal, imagina se os casais fossem alinhar tudo que eles pensam, não sobreviveria nenhum casamento. Empresa familiar. A gente sabe que um pensa de um outro, outro pensa do outro, outro pensa do terceiro. E empresa não familiar também. Se tu confrontar o que os diretores estão fazendo, um está dizendo um troço, outro está dizendo outro. Tem coisa que tu é melhor fingir que não viu. Não está interferindo no resultado. Se interfere, o critério é o impacto aqui. Se interfere, tu já vai ter que agir. Não interferiu e mexeu com valores, fecha um olho, fecha 2 olhos. Gente, eu fui diretora de faculdade há 10 anos. Todos os dias eu via coisa que eu não podia ver. Porque se eu visse, eu ia ter que dar advertência todos os dias. Às vezes é melhor não ver. Né? Agora, aquilo que era crítico, não pode deixar passar. Então, tu fecha o olho quando não gera impacto e o conteúdo é tabu. Quando tu não pode fechar o olho, tu põe pano quente, abranda. E quando é que tu faz isso? Quando tu tem mais aspectos comuns do que os divergentes, quando os aspectos comuns são maiores, é a turma do deixadice assim, pô, mas vocês estão brigando por causa dessa moça, vocês são amigos desde pequenininho. Valoriza o que tem em comum. Agora, se essa moça valer a pena, não adianta. Então, o que a gente faz no abrandamento? A gente suaviza, valorizando os aspectos convergentes. Tem que ser maiores do que os divergentes. O impacto, no ignorar nenhum, no abrandar já tem algum. Quando já tem um impacto maior, o que a gente faz? Vai para o consenso, se o conteúdo for complementar. É o mais difícil. Porque nem sempre a gente pode chegar no consenso. O que é o consenso? 2 mais 2 é 5. Mas já tem um impacto significativo, mas requer que as pessoas estejam muito maduras e requer que tenha tempo. Às vezes o consenso é possível, mas a gente não vai para o consenso porque não tem tempo. Ou porque as pessoas não estão prontas. A negociação, que nós vimos o tempo todo, a negociação é técnica de troca. Ela é irmã do consenso, mas quando é que eu faço? Quando o conteúdo é excludente, ou seja, quando não dá para integrar tudo, quando eu vou ter que fazer a troca. Também já está tendo muito impacto, eu preciso de maturidade de tempo. Quando eu tenho tempo e não tenho maturidade, o que eu faço? Eu faço a mediação, põe uma terceira pessoa. Sabe aquele Max Geringer que tinha no Fantástico? Né? O que o mediador faz? Tradução simultânea. Ele olha e diz assim, escuta, ele está te propondo isso, veja bem, ele está te propondo aquilo. Quando as pessoas não conseguem sozinhas resolver, põe uma terceira pessoa. E o mediador faz isso. Né? Realmente, né? Conflito de família, muitas vezes o ignorar é a técnica por excelência, mas em alguns momentos nós vamos ter que botar pano quente, em outros momentos nós vamos ter até que chamar o mediador. Né? Então, a mediação entra quando não tem maturidade. E o conteúdo permite. Às vezes eu tenho que buscar um hábito. A mesma coisa, as pessoas não têm maturidade, mas têm tempo, eles buscam uma autoridade para decidir porque elas não estão conseguindo. E por fim, quando é que eu imponho? Quando é que eu não ouço ninguém, é eu que decido e eu faço do meu jeito. Eu comecei dizendo que a imposição gerava consequências, fazendo a mola, mostrando que tudo que eu decido gera resistência embaixo, e agora eu estou dizendo que a imposição é uma regra. Ela é muito restrita e ela é para situações muito críticas. Quando é que tu vai lá e decide? Quer um exemplo? O chefe dos bombeiros está pegando fogo.
Ele não vai reunir o grupo, fazer uma discussão para saber qual é a escada que eles vão usar, quando está pegando fogo. Então, quando que a gente impõe? Quando o impacto é crítico e não tem tempo. Aí, agir é melhor do que não agir. Como é que é aquela coisa? Antes feito do que perfeito. E depois tu vai discutir o que está acontecendo. Né? Então, até para a gente ter uma visão clara, né? Eu botei amarelinho. Né? Quando é tabu e não impacto, fecha o olho. Quando começa a impactar e os conteúdos convergentes são maiores que o divergente, põe pano quente. Quando as pessoas estão maduras e o conteúdo é complementar ou excludente e tem tempo, o melhor dos mundos. Vai para o consenso ou vai para a negociação, que são as técnicas que as pessoas mais crescem. Quando as pessoas não estão prontas, chamam uma terceira pessoa, o mediador ou o hábito. E quando não tem tempo, mas o assunto é crítico, o que tu vai fazer? O impacto é crítico, não dá para não fazer nada, tu impõe. Uso exagerado das técnicas. O problema não é a técnica em si, é tu só usar ela o tempo todo. Técnica tu tem que usar de acordo com o tipo de conflito. Quando visa o uso exagerado, vira estilo, por exemplo. A pessoa que sempre ignora é omissa. E vai aumentar o problema. E ninguém mais vai respeitá-la. O cara que sempre abranda, põe pano quente no que não pode abrandar, é o enrolador, é o buçu ensaboado, o cara que está sempre enrolando. As pessoas que sempre vão para negociação, integração, quando não tem tempo, ou quando o grupo não está pronto, estão desgastando. Elas são as melhores técnicas, mas elas são usadas quando o assunto é importante, quando as pessoas estão maduras e quando tem tempo. E quem sempre impõe tem resistência o tempo todo e a equipe não cresce. Agora, quem nunca impõe não resolve o problema, porque quando é crítico tu tem que resolver. Bom, pessoal, com isso nós fizemos um overview de todas as técnicas, né? Trabalhamos gestão de conflitos, os tipos de conflitos, trabalhamos a técnica de argumentação, a técnica de superação de impasses e objeções, técnica de mapeamento, técnica dos 3 R's de lidar com o não. Vimos as etapas, o que a gente faz na preparação, o que a gente faz na sondagem, como é que a gente argumenta, como é que a gente faz as concessões, como é que é a barganha, né? Então, todo o processo, toda a gradualidade da negociação, que é ritual, né? Especialmente focando na técnica de concessões, e terminamos vendo a técnica de conflitos. Claro que isso aqui, gente, né, é uma mexida na panela. Mas eu espero que ajude vocês, né? Que alerte para várias outras coisas. Né? Tem muito material, a própria Fundação aqui tem vários cursos nessa área, e nos MBAs também, quase todos têm a disciplina. Né? Negociação é fantástico, a gente se vai junto, né? A gente se apaixona pelo tema. Né? E também na internet a gente tem páginas, eu tenho uma sobre negociação, então tem material, vale a pena. Né? Eu quero desejar ótimas negociações e eu quero agradecer aos heróis 32 que estão aqui quase 2 horas de webinar.